História e Geografia é a nossa aula de hoje. Sabadão, dia de curtição, mas no momento não vai ter isso não, porque é dia de preparação para a prova do Enem e eu não quero ficar reprovada não. Então hoje nós teremos aula de História e Geografia. Na prova de História, os assuntos mais cobrados abrangem histórias do Brasil e história geral, além dos tópicos interdisciplinares. E nada melhor do que um professor qualificado para nos ajudar com isso, não é mesmo? Vamos lá para a aula de História, porque o professor Rafael está só nos esperando. Olá, telespectador da TCM. Estamos aqui para mais um conjunto de dicas preparatórias para o Enem. Sempre um prazer contribuir com a formação continuada de vocês, mais um produto que é resultante da responsabilidade da TCM. E eu sou o professor Rafael Freitas, professor de História. Estamos aqui para discutir uma temática de grande importância, uma aposta para esse 2022, a nossa efeméride maior, a efeméride da independência. Estamos aqui de frente, diante do bicentenário da emancipação política do Brasil e, um cenário marcado por profundas controvérsias, Vamos tentar discuti-las nesse breve cenário de discussões. Vamos tentar entender como é que se dá esse processo de ruptura, os limites desse processo de ruptura e tentar acrescentar aqui algumas informações ao debate, Cabe dizer que precisamos fazer uma análise mais desapaixonada, desromantizada, seguindo um critério mais metódico, científico, Lógico, metódico não no sentido de estar prisioneiro às fontes oficiais, mas de ter um rigor mais científico nesta abordagem. Então a gente começa apresentando para vocês o resultado desta independência, Um país que era uma colônia portuguesa até 1822. Para as análises históricas e para a percepção deste que fala, a nossa emancipação enquanto colônia já teria acontecido alguns anos antes, em 1808, e nós iremos comentar isso hoje, 1808, a chegada da família real portuguesa ao Brasil, Ou poderíamos dizer que essa emancipação poderia ter ocorrido em 1815, e a gente vai ver o que aconteceu em 1815. Mas como a gente precisa dessas datas faustuosas, dessas memórias, nós vamos fechar aqui a independência em 1822, que está aí com a interrogação no slide, Exatamente por essa problematização. Onde nasce a nossa independência, Talvez seja mais significativo pensar em 2 de julho de 1823, a independência na Bahia, Um país independente que mergulhará na sequência em uma fase imperial, Teremos aí um primeiro reinado sob o comando do Dom Pedro I, de 1822 a 1831, uma regência após a ruptura nesta primeira fase política, em 1831, em 7 de abril de 1831, que, salvo engano agora, é dia do jornalista, Já uma referência a alguns processos que estão relacionados a esse caminho, Temos o início de uma regência que para muitos na verdade, a nossa efetiva independência não se celebraria em 1822, mas em 1831, quando o português Dom Pedro I partiu daqui para Portugal, Vamos dizer, se escorraçado ou não, rompido com as elites nacionais ou não, ele foi embora, deixando o trono vago e o direito sucessório a uma criança de 5 anos, O futuro Dom Pedro II. Por isso que de 1831 a 1840 o Brasil vai viver uma regência,
né, prevista na Constituição em um período, desculpa a expressão, dos mais horríveis vividos na nossa história em termos de estabilidade, em termos de coesão, né? Um momento de inúmeras revoltas que foram acalmadas, sanadas a partir da ascensão do Dom Pedro II ao poder. E aí a gente tem o início ao segundo reinado de 1840 a 1889. Dom Pedro II é a pessoa que mais tempo geriu, administrou e governou esta nação, né? Mas o objetivo de nossa aula é entender especificamente a independência, como se dá o processo que levará ao surgimento da fase imperial, né? Fase imperial que tem aí alguns admiradores espalhados por essa nação, né? Até movimentos de volta à monarquia, né? Não irei julgar, tá certo, pessoal? Não é esse o papel do historiador, nós não somos juízes do passado, né? Apesar de que, às vezes, a nossa condição humana, a nossa subjetividade nos leva a cometer o deslize de julgar, mas não é o nosso papel julgar, nós somos, dentro dos domínios da história, como diz o Círio Flammarion, nós devemos buscar a compreensão, o entendimento das estruturas, das permanências, das rupturas. E por que eu estou dizendo isso? Essa deve ser a sua preocupação para o Enem. Entender nos domínios da história o que há de permanência e o que há de ruptura ao longo desse fantástico processo que leva à construção da nação Brasil, né? Então, para que a gente comece a problematizar, a gente vai ter que dar algumas recuadas, né? Vamos ter que fazer um processo de resgate, de retomada, antes mesmo desta data do 7 de setembro. E essa é a primeira razão dessa interrogação, né? Achar que a independência está pronta em 7 de setembro é um equívoco, né? É um absurdo. Nós temos uma independência que é construída desde os cenários finais do processo de colonização, que nós chamamos na história de crise colonial. Então vamos dizer assim, Portugal estava vendo a galinha dos ovos de ouro voar, né? Algumas ameaças perigosas, né? Sobretudo ideias revolucionárias, ideias são sempre perigosas, talvez por isso regimes ditatoriais, na busca por aprisionar corpos e mente, né, promovam censuras, promovam torturas, né? Esses são os efeitos dos autoritarismos. Então Portugal estava vendo a sua galinha dos ovos de ouro voar, né? Porque o Nordeste vivia a decadência econômica, o açúcar e o algodão já não rendia o que rendia em tempos pretéritos. Portugal foi refém durante a maior parte do século XVIII de um tratado que é o Tratado de Métium, o famoso Panos e Vinhos, que fazia o ouro ser explorado no Brasil e acabar desembarcando nos portos não portugueses, mas nos portos ingleses, né? Em veias abertas as veias abertas da América Latina, o Eduardo Galeano, ele cita uma passagem muito significativa que ele vai dizer assim: o ouro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Quem de fato se apropriou e se beneficiou com toda a riqueza explorada destas nossas terras foram os ingleses, fruto deste tratado amplamente vantajoso à Inglaterra, né? E aí que está o problema. Nós passamos o século XVIII fiando o desenvolvimento econômico do Brasil e de Portugal no ouro, mas sobretudo a partir de 1750 esse ouro entra em decadência. Mas por que o ouro entrou em decadência, né? O gráfico aí, ó, demonstra exatamente esse processo de ascensão e de queda da mineração, né? O gráfico demonstra exatamente isso, ó, o início da mineração, a sua ascensão, um processo de concentração aí, ó, dos maiores volumes entre os anos 30 e os anos 50,
e a posterior decadência. Por que o ouro acabou, Rafael? É mais ou menos isso. O ouro é um recurso natural não renovável. Há um processo de esgotamento, assim como há também uma dificuldade em torno das técnicas, que eram rudimentares, né? Se você vai a Minas, ainda hoje há zonas de mineração aurífera em Minas, com novas tecnologias, com novos aparatos, que lá no século XVIII não eram possíveis, né? Então, dentro deste ambiente, foram tentadas reformas, podemos citar as reformas do Marquês de Pombal, as reformas pombalinas, que arrocharam tributariamente o Brasil, né? Então foi criada a cota de mineração chamada finta, foi estabelecida a derrama, a cobrança compulsória dos impostos. Cada região mineradora tinha que fornecer 100 arrobas de ouro por ano a Portugal, né? Aproximadamente 1.500 quilogramas de ouro ao ano por região mineradora. No momento em que a mineração estava se esgotando e Portugal achava que isso era resultado de sonegação, né? No reinado de Dona Maria I, né, o reinado que sucede o Dom José e o Marquês de Pombal, há uma reaproximação da Inglaterra, né? Portugal, que tentou brevemente, né, entre 50 e 77, se afastar dos ingleses e ter uma certa autonomia, volta a se aproximar desses ingleses com a Dona Maria I, que passaria para a história ou como Dona Maria a Pia, a Piedosa, né? Devido ao perdão dado aos inconfidentes em 1790, 1792, ou Dona Maria a Viradeira, né? Já que em determinado momento de seu reinado a rainha perdeu as suas capacidades cognitivas, mentais, né? Diz a rainha louca. Eu acho que essa expressão ela não precisa ser utilizada, a gente pode recorrer a termos menos capacitistas, né? Então, a rainha Dona Maria I se reaproxima da Inglaterra e aí nós temos a documentação do Alvará de 1785, que devolveu à Inglaterra as vantagens obtidas no Tratado de Methuen, né? No Acordo de Panos e Vinho, a Inglaterra negociava com o Brasil com muitas vantagens comerciais. Esse alvará especificamente proíbe a existência de manufaturas no Brasil, ou seja, o Brasil não podia se industrializar, né? Porque segundo a Dona Maria I, a vocação do Brasil era para a agricultura, né? O Brasil é um cenário do agro e essa é uma lógica que nos persegue desde o século XVI, desde Pero Vaz e Caminha, na carta inaugural da nossa certidão de nascimento, dizendo que o Brasil tinha uma vocação muito clara para a agricultura. E eu não estou aqui a negar, nós temos muitas terras, um clima muito favorável, mas talvez não seja esse o caminho de focar única e exclusivamente na agricultura, né? Mas essa é uma questão que a gente poderia problematizar em outras temáticas. Nesse momento, o nosso objetivo é entender que nesse país que passa por todo esse arroxo, por todas essas proibições, nada mais natural que explodissem um mar de rebeliões, né? Eu optei para o nosso slide de hoje usar algumas expressões chamativas, quase como num estilo de manchete, algo nesse sentido, né? Para trazer para vocês essa percepção da ênfase, né? Então o Brasil vai viver um mar de rebeliões, né? E aí o olhozinho aí da manchete vai dizer assim, ó, a elite colonial se insurge contra as leis lusitanas e se prepara para seguir o exemplo americano, no caso o exemplo dos Estados Unidos, que desde 1776 já havia conquistado a sua independência. Então explode no Brasil, a partir do avanço de ideias liberais, uma série de contestações ao monopólio português, ao pacto colonial, como alguns se acostumaram a chamar, que de pacto não tem nada, não existe acordo bilateral. Portugal chegou e impôs a sua vontade. Nós tivemos que obedecer sem questionar, né? E é agora que essas contestações vão surgir
né? Não são as primeiras da nossa história. Nós tivemos um forte movimento nativista, né, do século XVI, XVII, início do século XVIII, mas especialmente agora, do final do XVIII para o início do século XIX, nascem os movimentos separatistas, os movimentos de contestação ao domínio português. Então nasce uma Inconfidência Mineira, em 1789, uma Conjuração Carioca, em 1793, o que alguns se acostumaram a chamar de Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, e aí aqui eu vou pedir vênia, né, pedir permissão para chamar de Revolta dos Búzios, para marcar o espaço de identidade, o espaço identitário das nações negras e dos grupos negros que promoveram e participaram desta revolta separatista. E hoje essa é uma tendência na história, né, definir como a Revolta dos Búzios, né, o nascimento de grandes heróis negros como Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o João de Deus e o Luiz Gonzaga, heróis negros enforcados, esquartejados, e que são muito pouco lembrados, né? A gente geralmente só lembra do Joaquim José da Silva Xavier, né? O famoso Tiradentes do 21 de abril, do feriado, né? Virou herói, o Jesus cívico, segundo o José Murilo de Carvalho, né? Um historiador brasileiro muito utilizado no Enem, repetidamente citado, né? Mas nós temos heróis negros que participaram desses movimentos, e aí a gente fecha, né, 1817, apontando a Revolução Pernambucana, né, ou o movimento de 1817, como eu prefiro chamar. Eu acho que o uso da expressão revolução é, de certa forma, exagerado, né? Revolução é um termo que a gente guarda para movimentos de grandes transformações, né? Algo que não foi tão visível no movimento em Pernambuco. Então, dentro dessa perspectiva, né, um país que vivia todo esse cenário de insurreição e de arroxo fiscal, lá na Europa começa a nascer algumas condições indigestas, né? Trago aqui mais um destaque: o Corso decreta o bloqueio. Estamos falando de Napoleão. Estamos falando de 1806, Decreto de Berlim, onde o Napoleão impõe à Europa, portanto a Portugal, uma proposta de boicote econômico e diplomático às Ilhas Britânicas. Nenhum país europeu, nenhuma nação, nenhum reino europeu poderia a partir de então negociar com a Inglaterra ou com as Ilhas Britânicas de uma forma geral. Este decreto atinge em cheio o coração da economia portuguesa, extremamente dependente da Inglaterra. A dúvida é: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Obedecer o Napoleão e arruinar a economia portuguesa, que era excessivamente dependente da Inglaterra e que estava endividada com os ingleses, ou continuar seguindo o comércio com a Inglaterra e curtir os efeitos de uma possível invasão napoleônica. Como vocês decidiriam? Ficaria, confesso, profundamente angustiado. Sobretudo um país como Portugal, que estava com a sua rainha interditada, a Dona Maria I, sem as devidas faculdades mentais, um príncipe que chegava agora ao poder enquanto regente, sem as condições educacionais necessárias para governar, né? Isso é notório, e até um ponto de consenso de que a dinastia Bragança nunca prezou efetivamente pela educação. O próprio Dom Pedro I teria dito em algum momento que ele tinha sido muito mal educado ao falar que o Dom Pedro II seria, diferente dele e do Dom Miguel, né, o seu irmão, um príncipe educado, coisa que eles não foram, né? Então, o Dom João, o futuro Dom João VI, era um príncipe que não teve o preparo para governar. Por isso que em torno dele se constroem inúmeros estereótipos que nós precisamos visitar, principalmente para problematizá-los e
refutá-los, né? Eu estou dizendo aqui que o Dom João VI, o futuro Dom João VI, é um príncipe subestimado, né? Infelizmente, em boa parte das análises históricas, se usou uma condição física do Dom João para menosprezá-lo, né? Dom João era uma pessoa obesa. E nós não precisamos recorrer a lipofobias, preconceitos, a título de fazer graça. Eu acho que isso não é piada, tá certo, pessoal? E aí sim dizer que o Dom João foi um príncipe subestimado, todo mundo achava que ele seria incompetente, mas ao analisar o processo histórico, a política portuguesa e os desdobramentos dessa política, percebe-se que o Dom João foi de fato um rei que tomou decisões muito importantes, né? Conseguindo ser o único a enganar, o único rei, o único monarca, o único chefe político a enganar o Napoleão, né? O próprio Napoleão chegou a afirmar isso, né? Junto ao Dom João e a Dona Maria I, a Carlota Joaquina, uma princesa espanhola de um casamento político infeliz, que não se dava bem com o seu marido, o Dom João, e que em inúmeros momentos conspirou contra seu governo. É este Portugal, nestas condições, vivendo uma crise econômica, tendo a sua principal fonte de renda, o Brasil, em processo de esgotamento aurífero, que passa a sofrer pressões inglesas e a ameaça francesa. O que fazer, né? O que fazer diante das pressões francesas? Na imagem aí nós temos o Junet, né? O general Junet, embaixador em Portugal, né? Essa frase foi tirada do diário do Junet, né? Que fez uma visita a Portugal e foi recebido com um jantar. E ao ver a família real portuguesa, teria dito não externamente, mas escreve no seu diário sobre o encontro que como são feios os príncipes de Portugal, né? Toda aquela percepção do estereótipo, né, dos valores e da concepção de belo dentro dessa sociedade, né? Então, o que fazer, né? O que fazer ficava muito claro, né? Debandar de Portugal. Aqui nasce um jogo de narrativa, né? Muito provavelmente na história portuguesa a gente falaria de transferência da corte portuguesa para o Brasil, né? Já numa literatura histórica brasileira, principalmente de cunho mais materialista, né? Nós falamos em fuga, né? O rei fugiu, pressionado por forças francesas, a corte partiu para o exílio na Alemanha. Convém dizer que essa transferência, eu vou chamar assim por achar mais coerente, ela foi devidamente planejada, né? Ela foi devidamente pensada como a melhor solução. Então nós teremos a oportunidade de entender melhor sobre essas transferências e esses efeitos no próximo bloco, né? Veremos como essa transferência se reproduz na nossa independência e resulta em efeitos significativos para a independência do Brasil. Até o próximo bloco. Estamos de volta, né, trabalhando a nossa independência e vamos observar como a transferência da corte portuguesa para o Brasil irá refletir na nossa autonomia, no nosso processo de construção enquanto nação. E aí a gente pode trazer, né, algumas informações que são importantes. Por exemplo, primeiro, essa transferência, fuga, como eu já falei no bloco anterior, há essa disputa de narrativa, né? Se você for um pouco mais irônico, você vai falar de fuga. Se você quiser ser um pouco mais comedido, você vai falar de transferência. Se você estiver lá em Portugal, né, muito provavelmente você vai ver um historiador falando de transferência, porque ela de fato já tinha sido pensada. Logo após o grande terremoto de Lisboa, né, que destruiu a estrutura física de Portugal, se chegou a pensar que era mais eficiente, que era mais interessante transferir a corte para o Brasil, né? Outro ponto importante que eu também já destaquei, né? O Dom João, que é subestimado, né, e que historicamente sofre
com algumas condições de narrativas preconceituosas, o Dom João engana o Napoleão, né? Coloca ali o decreto de Berlim, o bloqueio continental na gaveta e consegue ainda uma sobrevida para Portugal. A transferência ela vai receber suporte logístico da Inglaterra, né? A Grã-Bretanha, o Reino Unido vai apoiar Portugal nessa transferência, né? E um ponto importante está no fato de que essa transferência ela não foi tão fácil, né? Fala-se de surtos de piolho. O Laurentino Gomes, na obra 1808, cita que as mulheres tiveram que raspar os cabelos. Tamanha a proliferação de parasitas corporais nas naus, nos navios, né? Teriam chegado aqui de turbantes e que isso teria gerado uma onda nas mulheres também de repetirem esse costume, né? Criou moda, né? Isso é uma discussão importante para a história. Há um enfrentamento de uma tempestade, né? De alguns problemas climáticos no mar, né? Melhor dizendo, né? De alguns problemas de tempo, né? Porque clima é uma coisa mais específica. No mar, né? No Atlântico, isso teria feito parte das naus se perderem, uma parte chegou, outra parte não, mas a chegada se dá na Bahia. Há uma discussão se essa chegada a Salvador ela teria sido aleatória, consequência dessas condições climáticas, ou se isso teria sido pensado, né? Independente desta discussão, a chegada a Salvador ela foi estratégica. Por isso eu tenho uma clara impressão de que essa chegada ela é pensada, ela é refletida, né? Salvador tinha sido a última parte da possessão colonial portuguesa a se rebelar em 1798, na revolta que já citamos aqui, que é a revolta de Búzios, né? A conjuração baiana para alguns. E chegar a Salvador era uma forma de Dom João acenar para os soteropolitanos, dizendo: vocês fazem parte dos projetos portugueses, né? Até porque a capital do Brasil tinha sido transferido para o Rio de Janeiro pelo Marquês de Pombal em 1763. Então isso já deixou a elite de Salvador muito insatisfeita. Então dizer que estamos aqui e vocês fazem parte do projeto político português. Tanto que uma medida tomada com a chegada da família real era uma medida há muito desejada e que tinha sido um dos objetivos dos rebeldes, dos conjurados baianos, que era a liberdade comercial dos portos, né? E é com essa análise, né, com essa visão, que nós queremos passar para as transformações. O que mudou neste Brasil a partir da chegada da família real? Só deixando uma observação curiosa, né, um pequeno complemento, que durante a transferência, né, naquele momento do episódio da fuga, né, a rainha Dona Maria I, que para muitos era louca, né, talvez tenha sido a única a produzir uma fala mais racional, né? Todo mundo muito assustado, todo mundo correndo muito rápido. A Dona Maria I teria dito que não corram tanto, vão pensar que estamos a fugir, vão pensar que estamos fugindo, né? Dona Maria I, mostrando uma certa racionalidade naquele momento. Não era preciso manter as aparências, né? Era preciso deixar muito claro que não era uma fuga, e sim uma medida política necessária, sobretudo para a preservação da vida portuguesa e da população portuguesa, o que Dom João deixa muito claro nos documentos que assina antes de sair de Portugal, né? A ideia de que a saída é para a proteção do povo português, né? Então, o que muda neste país após a chegada da família real? Um grande pacote de medidas estruturantes, visando facilitar a estadia da corte em terras brasileiras. O príncipe regente adota posturas mais liberais, né? Entre essas posturas,
a abertura dos portos às nações amigas em 1808, medida desejada lá na Conjuração Baiana, né? Então, vem para agradar essa elite nacional. A instalação de órgãos burocráticos que funcionavam em Portugal e que agora precisavam funcionar no Brasil. Temos a criação do Banco do Brasil, né? A nossa primeira instituição bancária, financeira, né? A revogação do Alvará de 1785, que nós já citamos nessa aula, né? O Alvará que proibiu a indústria no Brasil. Então, o Dom João permite a manufatura. Manufatura essa que não vai se desenvolver, especialmente porque nós temos portos abertos para negociar com todas as nações amigas e porque em 1810 nós assinamos com a Inglaterra um pacto comercial militar chamado o Pacto de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, que garantia ao Brasil a proteção naval militar dos ingleses e garantia aos ingleses vantagens comerciais nunca antes vistas, certo? De, por exemplo, negociar e vender produtos ao Brasil pagando apenas 15% de taxas alfandegárias ad valorem, ou seja, sobre todo o valor negociado. Para a Inglaterra foi fantástico, foi transferir os estoques das fábricas inglesas para o Brasil, né? Circulou no Brasil produtos de muitíssima utilidade no início do século XIX, como, por exemplo, é o momento da popularização entre a elite brasileira da carteira de cédula para guardar dinheiro. E a gente não tinha, né? Até porque, curiosamente, né, a gente agora tem carteira de cédula, mas não tem cédula, não existe papel moeda circulando no Brasil, né? E os grandes senhores passam a ter carteira, mas não andam com dinheiro, porque eles não querem nem mijar, desculpe, né, a expressão, eles não querem nem fazer xixi sem levar uma chuva. Imagine carregar dinheiro, isso é coisa para escravo, tá certo? Então, nesse processo político, nós vamos ter um gradativo endividamento do Brasil com a Inglaterra, já que tudo que não tinha serventia, tudo que estava atravancado, tudo que estava em estoque, vem para o Brasil, né? Então, este é o cenário, é criada a imprensa régia, o jardim botânico, o Brasil ganha uma nobreza brasileira, né? O ditado da época dizia: quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. E quem rouba e esconde passa de barão a visconde. Essa é a nova lógica de ocupação política do Brasil, né? Temos uma imagem aí muito significativa de um ritual instituído no Brasil, né? Que já existia em Portugal, mas era muito pouco praticado em Portugal, mas que no Brasil virou uma tendência, né? Uma coisa assim da nossa política, né? O ritual de beijo à mão, né? De se reunir para beijar a mão do príncipe, né? Ainda há muito desses resquícios, dessas permanências nas nossas realidades pelos cercadinhos políticos espalhados aí pelo país, né? O José Murilo de Carvalho, falando sobre essa questão, vai dizer, né, a aristocracia portuguesa, diferente da inglesa, desde o século XV, precisava do emprego para garantir sua sobrevivência. Daí sua dependência do Estado e seu caráter quase parasitário, tradição que se manteve no Brasil de 1808 a 1889. Nos casos português e brasileiro, essa nobreza que ocupava o serviço público tinha que dividir espaço com a nobreza de toga, composta principalmente de legalistas, quase todos recrutados entre as camadas não nobres, quase sempre de origem pequeno-burguesa. A nobreza de toga, afirma Carvalho, exerceu um papel fundamental na política e na administração portuguesa e posteriormente brasileira, cuidando neste último caso da manutenção da ordem imperial. Estes são os nossos nobres. O Raimundo Faoro chamaria de os donos do poder, a construção do mandonismo nacional e especialmente a construção de uma lógica patrimonialista. Não é à toa que neste país político profissional, né? Política é profissão, é uma questão de família, passa de pai para filho, né?
Recebemos um processo de transformação, o Brasil passa a ser uma pátria de recepção a estrangeiros, o que até então era vedado, né? Havia uma série de restrições. O Brasil recebe princesas, artistas, cientistas, o país ganha publicações internacionais. Trago aqui como destaque a comitiva francesa de 1816, a criação da Academia de Belas Artes. O Brasil é pintado em seu cotidiano pelo Debré, né? E mais à frente, com a chegada do Rugendas, né? A Leopoldina, o Brasil recebe em terras tropicais uma Habsburgo erudita para ser a nossa futura imperatriz, uma mulher que precisa ser conhecida, né? E que tem um papel fundamental na nossa independência. Ganhamos museus, teatros, bibliotecas e, enfim, cursos superiores. A palavra universitária eu coloquei aí, mas eu estou sendo muito bondoso. São cursos superiores, são escolas de formação superior, a medicina e direito. Diferente do que acontecia na tradição espanhola, Portugal preferiu manter a sua população colonial alienada, emburrecida, analfabeta. O máximo de educação que recebia as forças coloniais era uma educação de catequese, né? O Padre Nosso, a Ave Maria, e já é o suficiente. Diferente do que aconteceu na colonização espanhola, onde as universidades acompanham o processo de colonização. Aqui, a biblioteca, ter livro, ter posse de livros, poderia levar para a cadeia ou até mesmo para uma inquisição estatal, né? Trago para vocês uma imagem bastante significativa para trazer o Debré, a viagem pitoresca histórica do Brasil. Temos aí, ó, o cotidiano, né? Um escravo realizando procedimentos médicos, né? Ao centro do Rio de Janeiro, né? Então essa é a ideia. Apareceu o Debré na prova, olhando aqui bem claramente, apareceu o Debré na prova. Vai ser cotidiana a resposta, tá certo, pessoal? O Debré é um artista que pintou o cotidiano negro, branco, indígena, né, de uma forma geral. E aí, Napoleão é derrotado na Europa, 1815, exilado em Santa Helena. O corso, o anão, é exilado. A Europa vai viver um processo de fortalecimento do absolutismo com o Congresso de Viena, com Santa Aliança. O Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal, 1815. Eu falei lá no início do primeiro bloco, para alguns, talvez o fim do nosso processo colonial. O Brasil agora é reino. Dom João é coroado em nossas terras, né? Portugal está no domínio inglês após a derrota napoleônica. E tudo isso vai gerar insatisfações na elite portuguesa que permaneceu em Portugal. Essa elite está insatisfeita porque está virando praticamente colônia do Brasil. E vai ser essa elite remanescente que continua em Portugal que vai nos proporcionar um evento histórico significativo para a nossa independência aqui no Brasil. 1820, na cidade do Porto, nasce a Revolução Liberal do Porto. As elites portuguesas irão promover a constitucionalização de Portugal. Faça-se a Constituição, né? Dom João está aqui. Surge a exigência de que ele retornasse. Dom João não queria retornar, protela este retorno, mas, né, se vê obrigado a retornar, né? Antes disso, jurou a Constituição ainda no Brasil, né? Em 1821, a família real portuguesa retorna, mas permanece no Brasil como príncipe regente o Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I, e a Leopoldina, né, a sua esposa, futura imperatriz do Brasil. As elites portuguesas não gostam da permanência do Dom Pedro, pressionam para que ele também retorne. Há um desejo claro de recolonização. Em 23 de setembro de 1822, né, o Brasil já independente, né, 7 de setembro é nossa independência, é que a Constituição portuguesa foi efetivamente jurada, e nesse processo entre o retorno da família real
E o 7 de setembro nasce uma série de aventuras promovidas pelo nosso regente, o Dom Pedro I, né? Dom Pedro que assinava as suas cartas amorosas, né, para as muitas de suas amantes, né, em especial para Domitília, a Marquesa de Santos. O Dom Pedro costumava assinar com o Demonão, né? Por isso que eu estou dizendo assim, as aventuras do Demonão durante essa regência, né? E aí nós temos alguns pontos importantes. Diante dessa tentativa de recolonização, nós temos a resistência das elites brasileiras. Se a elite portuguesa não quer ser colônia, a do Brasil muito menos, né? Dom Pedro, influenciado por forças elitistas nacionais, podemos citar os irmãos Andrada, o José Bonifácio, convocam a Constituinte para o Brasil. Recusa-se a voltar para Portugal, é o famoso dia do fico. Alguns dizem, a nossa independência. Eu acho exagerado. Em 22, 23 de maio, nós temos o estabelecimento do Cumpra-se, né? Dom Pedro se recusa a obedecer às leis portuguesas. Ou seja, todo o processo que conduziria a nossa independência já estava pronto há muito tempo. O 7 de setembro de 1822, que aparece aqui mais uma vez com interrogação, é só o evento. E a história não analisa só o evento. É preciso analisar o evento, mas é preciso entender a estrutura de longa duração. É preciso entender a conjuntura de média duração. O 7 de setembro, às margens do Ipiranga, é um processo mais resultante de um apelo a uma memória oficial do que efetivamente uma construção nacional vinda das forças que formam esse país desde as bases. O 7 de setembro é uma narrativa que agrada a um grupo que esteve e que, ouso dizer, permanecerá por muito tempo no poder. Cabe dizer que a Leopoldina teve um papel significativo. Se chegou a circular uma fake news na história de que ela teria assinado a Declaração de Independência do Brasil. O Paulo Resulti, que é um grande memorialista, historiador e que tem livros publicados dentro dessa seara intelectual, refuta, né, essa ideia de declaração de independência. Não existe esse documento, mas se sabe que ela teve um papel significativo, né? Inclusive no momento em que o Demonão está saindo do Rio de Janeiro para ir a Santos. E é nesse processo em que ocorre esta bendita proclamação, né? Teria a Leopoldina dito ao Dom Pedro: o pomo está maduro, colha-o já, senão apodrecerá. Ou seja, a independência está pronta, faça, não vamos perder tempo. Alguns vão dizer que essa frase teria sido dita pelo José Bonifácio, outros vão dizer que essa frase foi dita pela Leopoldina e pelo José Bonifácio. O que nós temos de concreto é que a independência nasce resultante de todo esse longo processo que nasce desde a crise colonial, das revoltas separatistas e que deságua aqui, né? Na constituição desta imagem representada no nosso hino à independência, né? Que é uma melodia para alguns do Dom Pedro, né? Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, né? Ufanisticamente, a letra é do Evaristo da Veiga, né? E a melodia seria do Dom Pedro I. Independência feita, é preciso construir um imaginário em torno dela, né? A nossa bandeira, o nosso pendão nacional, que ainda tem gente que hoje pensa que o verde representa as matas, o amarelo representa as riquezas. Na verdade, o verde é a Casa de Bragança, o amarelo a Casa de Habsburgo, as duas famílias que governarão o Brasil com o Dom Pedro e com a Leopoldina, né? Alguns símbolos religiosos, algumas influências britânicas, como o escudo inglês, o café e o tabaco, né, encimam o brasão deste império, né? E aí nós temos uma série de obras que vão catequizar o nosso imaginário em torno dessa independência. E é exatamente com essas obras que eu encaminho o final desta aula, né?
O que nós temos descrito nesta primeira imagem do François-René Moreau, né, de 1844? Olha a imagem, né? Eu usei essa imagem em outros momentos. Mas o que nós temos nessa imagem? Nós temos um apelo para construir uma ideia de que o povo participou da independência, foi agente central dessa independência, quando na verdade nós sabemos que o povo foi meramente um espectador. Só isso, né? Espectador do evento, fique muito claro isso, tá certo, pessoal? O processo de independência tem participação popular significativa. O que nós temos agora nessa imagem que caiu em questões da FUVEST, né? É uma obra da Georgina de Albuquerque, ela é de 1922, é do ano do centenário, sessão do Conselho de Estado. Olha a Leopoldina em posição decisiva, o papel feminino na independência é ressaltado. Aqui, mais uma vez, do Jean Baptiste Debré, de 1825, a aclamação do Dom Pedro I no Campo de Santana, a narrativa da aclamação popular, da aceitação popular. Eu autorizo, né? E, fechando este momento, o grande Pedro Américo pintando Independência ou Morte, a monumentalização de nossa independência, né? Que talvez a única verdade seja esse carroceiro que assiste como espectador. Viva a independência, viva a separação do Brasil, pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, eu juro promover a liberdade do Brasil. Com essas palavras ditas pelo Dom Pedro, encerro a nossa aula sobre independência. E vamos ao revisando. Na aula de hoje nós trabalhamos uma efeméride extremamente importante para a construção da memória nacional e 2022, um tema que está em alta e que pode aparecer no Enem, a nossa independência. Vimos todo o processo de construção, a crise colonial, a decadência do ouro, seguida, né, de uma série de arroxos econômicos que geram revoltas. Vimos a transformação na Europa, a chegada do Napoleão ao poder, a construção de um bloqueio continental que leva Portugal a precisar promover a transferência da corte portuguesa. O Dom João e toda a família desembarca em nosso território e inicia transformações importantes, e aqui a gente vai pontuar algumas transformações, como a abertura dos portos, a criação de estruturas culturais, de universidades, a imprensa régia, o Banco do Brasil, os acordos econômicos de 1810. Vimos a derrota do Napoleão e a retomada da independência portuguesa na Revolução Liberal do Porto, né? Revolução Liberal que, por mais que aconteça em Portugal, tem fortes impactos no Brasil, como, por exemplo, a volta da família real para Portugal, mantendo no Brasil como regente o Dom Pedro I Demonão, né? Dom Pedro que iniciará um caminho de ruptura com o fico, com o cúmplice, né? Até desaguarmos no famoso 7 de setembro, às margens do Ipiranga, onde a nossa independência é proclamada. Convém lembrar que essa independência, inclusive a data, ela passa por questionamentos, inclusive com autores apontando datas posteriores. Então fiquem atentos a qualquer questão que possa aparecer sobre a nossa independência. Essa foi mais uma revisão da TCM. Gostaram da aula de História? Vamos agora para a aula de Geografia. A prova de Geografia é aplicada no primeiro dia do Enem e está dentro das ciências humanas e suas tecnologias, que engloba História, a aula que acabamos de ver, Sociologia e Filosofia. Isso permite você se relacionar com essas disciplinas e, além disso, a Geografia prioriza temas da atualidade. Isso quem vai explicar melhor é a professora Raquel. Olá, mais uma vez com vocês.
Me chamo Raquel Medeiros, sou professora de Geografia e a temática da nossa aula de hoje é o setor agrário. É um tema que cai bastante nas provas do Enem e eu vou trazer algumas dicas para vocês antes de eu começar a nossa aula. Pessoal, mesmo que você more no espaço urbano, o setor agrário ele vai influenciar você diretamente e indiretamente. Esse espaço, pessoal, agrário, influenciou o processo do êxodo rural. Esse mesmo espaço agrário, ele serve como fonte de subsídio para o pessoal que mora lá no espaço urbano. E uma dica para vocês. A agropecuária, a junção da agricultura e da pecuária, ela não acontece de forma igualitária nos países do mundo. Ela acontece de forma diferente dependendo do país em que você esteja. Aqui no Brasil, a pecuária e a agricultura, ela funciona de uma forma. Lá nos Estados Unidos, ela vai trabalhar em uma temática totalmente diferente. Isso é um ponto culminante que o Enem adora. Então vamos lá. O espaço agrário, sistemas agrícolas. Eu trago para vocês aqui os setores da economia. Eu tenho 3 setores de economia. Eu tenho o setor primário, eu tenho o setor secundário e tenho o setor terciário. No meu setor primário, eu vou trabalhar com a agricultura, com a pecuária e vou trabalhar com o extrativismo. Na agricultura, eu vou trabalhar com cultivo. Eu vou cultivar, por exemplo, arroz, feijão, milho, soja. Com a pecuária, eu posso trabalhar com o gado de corte, com o gado leiteiro, com a extração do couro. Extrativismo, eu posso trabalhar da extração dos recursos, sejam eles minerais ou sejam eles também vegetais. E tudo isso que eu tenho lá no setor primário vai ser transformado no setor secundário, na indústria. Por exemplo, eu estou trabalhando com a pecuária leiteira, lá no primário. Esse leite vai ser levado para onde? Para a indústria. E ele pode ser transformado em queijo, iogurtes, tá? E em outros derivados. Depois de transformado, da transformação desses produtos, vai lá para o setor terciário, que é o setor do comércio e o setor dos serviços. É dessa forma, nessa nomenclatura, que funcionam os setores de economia, primário, secundário e o terciário. E outro ponto importante, pessoal, é a organização desse espaço rural. Da mesma forma que o espaço urbano tem a sua organização, o espaço rural também tem a sua. Ele tem a sua estrutura agrária. O que é isso, Raquel? Ele vai ser dividido em 3 pontos: estrutura fundiária, produção agrícola e relações de trabalho. Na minha estrutura agrária relacionada à estrutura fundiária, eu vou trabalhar com o seguinte ponto. O que é uma estrutura fundiária? São as terras que eu tenho. Eu vou lembrar que a nível Brasil, eu tenho concentração de terras nas mãos aí de poucas pessoas, grandes latifundiários. Eu posso lembrar ainda em estrutura de terra que ela pode ser dividida em um grande espaço de terra, que é um latifúndio, ou em um pequeno ou médio latifúndio, uma pequena ou média propriedade de terra, tá? Na minha produção agrícola, eu vou ter o seguinte, é aquilo que eu produzo. Se eu produzo milho, feijão, tá? Soja, café. E falando aí em soja e café de produção agrícola, eu posso lembrar dos commodities, tá? Que eu trabalho aqui no Brasil. E o que são commodities, Raquel? Commodities é um produto que é avaliado na Bolsa de Valores. E a nível de Brasil, soja e café entra como uma produção agrícola de commodities, tá? Uma dica para vocês aí no Enem. Relação de trabalho são as formas de trabalho nessa estrutura agrária. Eu posso ter um trabalho assalariado, eu posso ter um trabalho semi-assalariado, eu posso receber por dia e ainda eu posso ter o trabalho na forma escrava. Ainda acontece isso, Raquel? Acontece. Ainda existem muitas pessoas que trabalham de forma escrava na agricultura, tá? Então, falou em estrutura agrária na nossa prova do Enem, em geografia, você vai lembrar que ela tem uma subdivisão
E da mesma forma que o espaço urbano é organizado, a estrutura agrária também tem sua organização em estrutura fundiária, pequena, grande ou média propriedade rural, concentração de terras, eu posso lembrar também para questões a nível Brasil. Quando eu falo em concentração de terras, eu posso até lembrar de tantas terras concentradas, né, que deixam de produzir nessa terra. Não é que ela seja improdutiva não, pessoal. É porque esses grandes latifundiários têm tanta terra que deixam de produzir nelas. E se elas fossem melhores distribuídas, né, elas poderiam ser aí utilizadas. Na produção agrícola, aquilo que eu produzo, como eu já falei para vocês, né, eu vou lembrar dos commodities, tá? E a relação de trabalho, que pode ser assalariada, né, escrava, ela pode ser semi-assalariada, tudo bem? E eu já trago uma questão para vocês, para nós treinarmos, né? O comando da questão fala o seguinte: um dos fatores que explica a subalimentação na América do Sul é... Aí vamos aqui. Apesar do aumento da produção no campo e da integração entre a indústria e a agricultura, parte da população da América do Sul ainda sofre com a subalimentação, o que gera conflitos pela posse de terra, que podem ser verificados em várias áreas e que frequentemente chegam a provocar mortes. Então, o comando da questão fala o seguinte: um dos fatores que explica a subalimentação na América do Sul é, letra A baixa inserção de sua agricultura no comércio mundial, baixa inserção de agricultura, é isso que acontece. Letra B, a quantidade insuficiente de mão de obra para o trabalho agrícola. Letra C, a presença de estruturas agrárias arcaicas, formadas por latifúndios improdutivos. Letra D, a situação conflituosa vivida no campo, que impede o crescimento da produção agrícola. Será que é isso que acontece? Será que é isso que causa subalimentação? E letra E, os sistemas de cultivo mecanizados voltados para o abastecimento do mercado interno. Quando eu pego esse comando da questão e analiso assim, um dos fatores que explica a subalimentação na América do Sul foi o que eu falei há pouco tempo para vocês. Existem algumas terras, pessoal, que estão tão concentradas, grandes lotes de terras, que deixam de ser utilizados, que é o que fala para a gente aqui a alternativa C, a presença de estruturas agrárias arcaicas formadas por latifúndio improdutivo. Eu não produzo nessa terra, né? Então, consequentemente, eu posso causar aí uma subalimentação. E essa é a alternativa correta aí dessa questão, que é a letra C. Então, tomem muito cuidado com o que as questões estão pedindo, tá? E é uma problemática, pessoal, não só do Brasil, mas de diversas partes do mundo, essa questão de concentração de terras, tá? De eu ter um grande território, deixar de utilizá-lo, né? E ele se tornar um latifúndio improdutivo. E isso pode ocasionar aí uma subalimentação nas regiões, como, por exemplo, aí na região da América do Sul. E agora nós vamos entender, né, o espaço rural e a sua produção de alimentos no Brasil e no mundo, tá? Eu falei para vocês há pouco tempo, né, que os espaços, eles trabalham de formas diferentes, a agricultura e a pecuária. Como assim, Raquel? Eu tenho aí os tipos de agropecuária, intensiva e extensiva, agricultura e pecuária, tá? E você tem que saber disso, pessoal, sempre cai na prova. Vocês também precisam saber dos principais modelos agrícolas no mundo, como também precisam saber o que é protecionismo na agricultura. Esses 3 pontos, pessoal, sempre estão nas provas quando cai o tema agricultura. Então, Raquel, vamos lá para essa explicação, né? O que é uma agricultura intensiva e o que é uma agricultura extensiva, né? Vou discutir agora com vocês. Quando eu falo em um sistema de produção intensivo e extensivo, eu estou falando com a condição de eu ter ou não dinheiro, de eu ter rentabilidade ou eu não ter rentabilidade. O sistema intensivo, eu já joguei aqui para vocês no slide, ele é
moderno. Se ele é moderno, significa dizer que ele tem dinheiro. Então, eu posso trabalhar com esse sistema, tá? Das diversas formas, das mais tecnológicas possíveis, sistema intensivo. Quando eu falo em sistema extensivo, tradicional ou arcaico, o que significa isso? Significa dizer que eu posso ter dinheiro, um pouco de dinheiro, ou não ter dinheiro nenhum. Então, eu vou trabalhar com aquele conhecimento empírico, né? Da forma mais simples, mais tradicional possível. Aí aqui eu coloquei para vocês as principais características. Quando eu falo em uma agricultura extensiva, eu já sei que eu não tenho dinheiro. Eu falei isso há pouco tempo para vocês. Se eu tenho pouco dinheiro ou não tenho dinheiro, pessoal, eu vou ter uma mão de obra numerosa. Quanto mais pessoas trabalhando, né, mais lucratividade nós vamos tentar conseguir e vamos cultivar mais coisas. Técnicas rudimentares. Praticamente aí eu não tenho tecnologia, ó, força no braço, tá? Baixa mecanização. Se muitas dessas pessoas estiverem aqui nesse sistema de produção, é um simples trator, tá? Eu aqui vou irrigar manualmente, tá? Vou plantar e colher manualmente, então eu não tenho mecanização, e se tiver muito pouca. E baixa produtividade, né? Como eu dependo muito dos meus conhecimentos e eu não tenho dinheiro, eu vou ter baixa produção. Já o intensivo não, pessoal. Quando eu falo no sistema intensivo, eu tenho dinheiro para demandar a minha produção. Então, eu vou ter aí alta rentabilidade, eu posso investir em tecnologia, em mecanização. Como eu coloquei para vocês aqui, reduzida a mão de obra. Eu vou ter o mínimo de mão de obra possível. Por quê? Eu tenho máquinas para trabalhar. Eu tenho máquinas para fazer aquilo que o homem fazia. Lembrando o quê, pessoal? Lá de Revolução Industrial, a máquina não cansa. O mínimo que pode acontecer é dar um probleminha nela e eu ter ali um técnico para consertar esse problema. Tudo bem? Técnicas modernas. Aqui eu posso ter um engenheiro agrônomo para trabalhar na minha terra, por exemplo. E dar qualquer probleminha no solo, esse engenheiro agrônomo aqui, ele vai resolver. Por exemplo, eu estou com um solo muito ácido, né? Eu preciso adicionar calcário a esse solo, né? E às vezes lá no setor extensivo não é possível visualizar essa problemática de fazer a calagem. Lá na intensiva é visto e o agrônomo vai utilizar essa técnica, tudo bem? Aqui, pessoal, na extensiva, uma coisa que eu posso utilizar muito são queimadas, porque eu não tenho dinheiro para utilizar uma ferramenta que detenha de mecanização, de tecnologia, então na extensiva eu vou fazer queimadas. Tá? Lembrando para vocês, na extensiva, que é um processo que ele não vai servir por muito tempo e com pouquinho tempo também, ele vai impactar o meio ambiente. Eu também posso utilizar aqui no extensivo rotação de culturas, assim como também eu posso trabalhar lá na intensiva com a rotação. Ambas podem ser utilizadas nos dois sistemas, tá? O que é uma rotação de cultura, Raquel? É eu pegar um lote de terra, por exemplo, e dividir ele em 3 ou 4 partes. Lembrando que sempre eu tenho que deixar uma parte dessa terra no descanso, que eu vou chamar de pousio, que é o descanso da terra. Então, eu vou dividir aqui a minha terra em A, B, C e D. Eu vou cultivar no A, milho, no B, feijão, no C, batata, por exemplo. E no D, eu deixo no pousio, descanso. Daqui a 6 meses ou 1 ano, eu vou colher a minha produção, vou mudar essa projeção de cultivo, vou substituir os lugares e onde estava em descanso, eu vou começar a produzir e vou deixar, por exemplo, agora o território lote A em descanso. Isso significa rotação de cultura, muito utilizado tanto na agricultura intensiva como na agricultura extensiva, tá? Eu tenho aqui, pessoal, o uso de mecanização, como eu já falei para vocês antes, fertilizantes, sementes selecionadas, né? Irrigação mecanizada, pessoal, muito maquinário. Falou em maquinário intensivo. E aqui eu vou ter, pessoal, alta
produtividade. Tudo bem? Isso em relação à agricultura, né? Na pecuária é algo muito parecido. Lá na pecuária extensiva, por exemplo, eu também ou vou ter pouco dinheiro ou não tenho dinheiro. Então, se eu tenho pouco dinheiro ou não tenho, o meu gado, eu vou criar ele solto no pasto, para que ele possa se alimentar daquilo que está ao seu redor. Pessoal, então a alimentação ela acontece de meio natural, na pastagem. Poucos cuidados eu vou ter com o meu animal, com a saúde dele, tá? Eu vou ter aqui muito gasto de energia com o meu animal. Por quê, Raquel? Porque a maior parte desse gado da pecuária extensiva é gado para corte, é para eu vender a carne, tá? E geralmente aqui, pessoal, eu vou ter uma baixa produtividade em relação à intensiva. Claro que também o gado de corte, ele pode ser muito bem trabalhado lá também na pecuária intensiva. É só um exemplo aqui em relação à pecuária extensiva, tá? Já na pecuária intensiva, eu vou lembrar de quê? Tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, pessoal, eu posso investir maciçamente no meu gado. Geralmente o gado, pessoal, da intensiva é voltado para leite, é o gado leiteiro, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês são as fazendas da Suíça. O tratamento que as vacas recebem é uma coisa espetacular. Elas ouvem até música clássica no momento que elas são ordenhadas, para que elas não se estressem e o leite ele consiga sair, ser extraído delas em uma forma de ótima qualidade, tá? Então o gado ele é criado em estábulo, ele é confinado. A alimentação desse animal aqui é selecionada, tá? Eu tenho ração, pasto, tudo cultivado, tudo com melhorias. Eu vou ter aqui veterinários o tempo todo trabalhando com esses animais, vendo o que é necessário para que eles desenvolvam bem, se desenvolvam bem, tá? Pequeno gasto de energia, por quê? Eu não vou gastar muita energia, porque senão o gado vai criar músculo. E se criar músculo, não vai servir tanto para a questão leiteira, tá? Vai servir para a questão do gado de corte. Então aqui eu vou ter pouco gasto de energia, por isso que vão criar aí o animal de forma confinada, tá? Por quê? Para que eu tenha obtenção de gordura, que é muito importante para o leite. Alta produtividade e também aqui eu vou ter muita qualidade na minha extração do leite. E geralmente destinado aí, né, para a produção leiteira, como eu já falei para vocês. Então, falou em sistema de produção, pessoal, eu vou lembrar que acontecem de formas distintas, da forma extensiva, quando eu tenho pouco dinheiro ou quando eu não tenho, tanto para agricultura como para pecuária. E na intensiva, eu detenho de quê, pessoal? Dinheiro, tá? Então aqui eu vou ter uma grande rentabilidade, porque eu vou trabalhar para isso. Eu quero lucro, tá? Deixa eu só voltar aqui o slide para vocês, para falar sobre protecionismo na agricultura. Vocês já ouviram falar sobre isso, eu tenho certeza. E é um tema que o Enem adora. O que é protecionismo? É uma barreira, tá? E a agricultura hoje, pessoal, ela vem passando por essas barreiras para ela levar o seu produto para outros países. Então, vocês têm que estar atentos a esses questionamentos. Tipos de agropecuária, intensivo e extensivo, e a questão do protecionismo, que são as barreiras, né, que o produto sofre até chegar a um outro país para ser consumido, né, e que vai demandar a questão de preço, tá, de país para país, de produto para produto, né? Lembrando que, pessoal, o Brasil hoje, né, ele participa muito nessa questão da agropecuária, né, da agricultura. Nós temos aí o cultivo de soja, geralmente aí que é levado para exportação. Muita coisa não fica aqui, muita coisa do que é produzido no Brasil é para o mercado externo, não é para o mercado interno, tá? Então vai passar aí por esse processo de protecionismo, tá? Trago uma questão para vocês, com essa didática que nós trabalhamos há pouco tempo, uma questão aí que caiu há pouco tempo no Enem, tá? Onde o comando fala o seguinte: na charge, faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação produtiva, está presente em
O que a charge fala pra gente? As plantinhas, né? O transgênico. Dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinham inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome. A outra plantinha faz: ah, não tô sabendo, né? Então a charge faz referência aí a uma problemática de uma modificação presente na agricultura. Derivado dessa modificação produtiva está presente em letra A: expansão das terras agricultáveis com manutenção de desigualdade social. Será que é isso que as plantinhas estão falando? B: modernização técnica do território com redução do nível de emprego formal. Elas estão falando sobre isso. C: valorização de atividades de subsistência com redução da produtividade da terra. Está acontecendo isso? Redução da produtividade? D: desenvolvimento de núcleos policultores com aplicação aí ou ampliação da concentração fundiária. Será que é isso que elas falam quando falam o transgênico? E é melhor da qualidade dos produtos, com retração na exportação dos produtos primários. Retração, a gente tem uma crescente aí de exportação. Então, quando o comando da questão fala o seguinte, na charge faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura, uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação produtiva, está presente em, a correta, pessoal, lá no Enem foi letra A: expansão das terras agricultáveis com manutenção de desigualdade social. O que eu faço? Concentro terra, tá? Eu vou ter aí terras que não são utilizadas. Eu tenho a utilização de transgênicos e de outros fertilizantes aí, né? Por isso que ele fala, né? Está faltando alimento no mundo. Mas não tinham inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? Ah, não estou sabendo, né? Então, essa questão de referência, né, que ele está fazendo para a nossa questão é a letra A: expansão das terras agricultáveis com manutenção da desigualdade social. Essa foi a assertiva dessa questão na prova. Vamos dar um pulinho no intervalo e daqui a pouco voltamos com mais dicas sobre a estrutura agrária com nota 10. Voltamos com as nossas dicas aqui no programa Nota 10. Estamos aqui falando sobre a estrutura agrária, tá? Acabamos de resolver no bloco anterior uma questão que já caiu no Enem sobre transgênicos, né? Sobre a questão da referência e da modificação que vem acontecendo no campo. E mais uma vez, uma dica, pessoal, anota tudo. É muito importante que vocês cheguem na prova com essas dicas na mente de vocês, tá? E a resolução de questões é imensamente importante e faz toda a diferença. Trago agora para vocês os principais modelos agrícolas, como eu falei lá no bloco anterior, né? Agora vamos trabalhar com eles de forma separada, tá? Eu começo aqui, pessoal, retratando sobre a agricultura de subsistência, mas vamos falar também sobre agricultura de jardinagem, sobre o plantation e sobre o modelo empresarial. Lembrando que eu estou atrelando esses principais modelos agrícolas no termo intensivo e no termo extensivo. Mais uma vez para relembrar, extensivo, tenho pouco dinheiro ou não tenho dinheiro para trabalhar com a minha agricultura, né, ou pecuária, e na intensiva eu tenho dinheiro para trabalhar. Então eu posso usar de maquinário, eu posso usar de agrônomos, veterinários, tá? Para que eu possa ter uma maior obtenção de lucratividade na minha produção, seja agricultura ou seja pecuária, tá? Falando agora sobre a agricultura de subsistência. A minha agricultura de subsistência, eu também posso chamá-la de agricultura de roça. Alguns autores também a chamam de agricultura itinerante, tá? Subsistência, roça, itinerante. Eu estou falando sobre esse processo tradicional
da agricultura. Quando eu falo sobre ele, eu já coloquei para vocês no primeiro ponto, uma agricultura que ela é descapitalizada. Se ela é descapitalizada, significa dizer que ela tem pouco dinheiro ou que ela não tem. Então, se eu estou trabalhando sem dinheiro ou com pouco, eu vou ter uma grande parcela aí de mão de obra, de pessoas trabalhando nesse processo. Ocorre aí em pequenas e médias propriedades e também pode acontecer em parcela de grandes latifúndios. Como assim? Um agricultor, ele não tem terra nenhuma. Ele pode alugar uma terra, um pedaço de terra de um latifundiário, mas ele não tem dinheiro para pagar. Como é que ele vai pagar? Com uma parte daquilo que ele produz, tá? Isso aí também é uma característica da agricultura de subsistência. Eu tenho também, pessoal, uma produção que ela é muito baixa. Ela é muito baixa porque eu estou pouco utilizando técnicas de mecanização, técnicas mais sofisticadas. É a minha força de trabalho. Eu planto, eu colho, eu que vou irrigar. Se muito nós tivermos aí, é um trator, como eu já falei para vocês lá atrás, tá? Então isso é uma exemplificação desse tipo de agricultura. E a produção, ela pode gerar pouco ou nenhum excedente. O que significa isso, Raquel? É de subsistência. Muitas vezes é para o meu sustento e da minha família. É isso que acontece. Então, se sobrar alguma coisa, é que eu vou vender. Lembrando que na agricultura de subsistência, como ela é extensiva e eu não posso contratar um engenheiro agrônomo para trabalhar na minha terra, eu vou utilizar técnicas mais rudimentares, mais arcaicas. Aqui eu posso trabalhar com as queimadas, que é o que eles fazem na maior parte das vezes, né? Já falei para vocês que as queimadas, elas vão servir em um pequeno espaço de tempo, daqui a pouco não servem mais, sem falar que vão impactar o meio ambiente, né? Essa poluição vai impactar. Outro caso, pessoal, é a rotação de cultura, que é muito utilizado também na agricultura de subsistência. Como eu já falei para vocês, né? Eu pego um lote de terra, divido esse lote em 2, 3 ou 4 partes, sempre pensando em deixar um espaço em descanso, que é o meu pousio. Quando chegar o momento da colheita, esse espaço que estava em pousio, em descanso, vai ser cultivado. E uma outra área vai ficar em descanso. Pode ser A, pode ser a B ou pode ser a C, tá? Isso aqui são as características principais da agricultura de subsistência, que eu posso chamá-la também de roça ou agricultura itinerante. E é um tipo de agricultura, pessoal, extensiva, que eu sou descapitalizada, eu tenho pouco dinheiro ou não tenho dinheiro algum. Muito do que eu produzo é para o meu sustento e para o sustento da minha família, tudo bem? O próximo que eu trago para vocês é o plantation, tá? O plantation trabalha com o quê? É um latifúndio, é uma grande propriedade de terra, tá? Essa produção que é produzida, ela é exportada, ela não fica aqui, por exemplo, ela é para exportação. É monocultora, pessoal. Eu só vou utilizar um único tipo de produto, por exemplo, só soja, tá? Então é latifúndio, é monocultora, né? Então eu só vou usar um único tipo de produção e ela é voltada para exportação. Quando eu falo em plantation, eu lembro que esse plantation, ele pode ocasionar um probleminha chamado fome no mundo, na região aí que ela está sendo inserida. Porque esse produto, como eu falei antes, não fica aqui, ele vai ser exportado. Então existe uma discussão muito grande em cima desse tipo aí de agricultura. Como eu falei para vocês, ela é uma agricultura, pessoal, tá? Que ela foi herdada lá do período colonial, né? Lá na América Latina, na África, no sul e no sudeste da Ásia. Antes, a sua mão de obra ela era muito numerosa. Por quê?
eu tenho um grande território para produzir, um grande latifúndio, né? Atualmente, como eu coloquei para vocês, ela pode ser assalariada em alguns casos, mas ainda persiste o trabalho escravo ou semi-escravo. Ainda existe, pessoal. Então, tomem cuidado nas questões, tá? Essa agricultura de plantation, pessoal, ela vai usar técnicas rudimentares, tá? Ela vai usar a força aí desses trabalhadores. Eu vou utilizar pouco maquinário nela. E ocorre geralmente em grandes propriedades, como eu já falei para vocês, latifúndio. E falar em latifúndio, pessoal, é eu falar em concentração de terras. É uma pessoa ou poucas pessoas aí que tem grande concentração de terras aí nas suas mãos. No Brasil, destaque aí para o plantation, nós vamos ter a cana-de-açúcar e café. Além aí de cacau, banana e do algodão, né? Café e cacau, como eu já falei antes para vocês, um belíssimo exemplo de commodities brasileiras, tá? Então, plantation, eu vou lembrar, latifúndio, exportador, tá? Ela vai para o mercado de exportação, monocultora, tá? E mão de obra escrava. Então, eu posso fazer um mnemônico na minha mente. Leme, tá? Latifúndio, exportador, monocultora e mão de obra escrava. Então, é um belo exemplo aí para nós trabalharmos com essa agricultura, com esse tipo de agricultura plantation. Tudo bem? Trago para vocês aqui a jardinagem, uma outra técnica muito utilizada no sul e sudeste da Ásia. Essa jardinagem, pessoal, ela se apropria de áreas alagadas. E ela é muito interessante para o cultivo de arroz, né? Por isso que ela é maciçamente utilizada aí na região da Ásia. Porque o arroz, né, ele é muito bom ser cultivado em terras alagadas. Praticada aí em pequenas e médias propriedades. Uma dica para vocês, no processo da jardinagem, eles têm um cuidado imenso, tá? Com o que eles estão fazendo, com o ambiente, tá? Eu vou trabalhar com uma alta produtividade, tá? Por quê? Eu posso lembrar aqui, pessoal, que a região da Ásia possui um grande contingente populacional. China, pessoal, eu tenho mais de 1,4 bilhões de habitantes hoje. Então, para eu abastecer essa grande parcela aí da população, eu preciso produzir muito, né? E é o que a jardinagem faz. Então, eu tenho aí uma alta produtividade, seleção de sementes, técnicas de preservação do solo. Então, eles têm muito cuidado, né, com a preservação, podem trabalhar com a rotação de cultura, técnicas aí de terraceamentos, né, esses degraus, como vocês estão vendo aí na imagem. Eles utilizam muito esses degraus, né, para que a água, ela consiga passar, né, e ela não fique infiltrada. Eles podem fazer recortes no solo, então eles têm aí essas técnicas de preservação do solo, tá? E a produção do pessoal da jardinagem, ela é voltada para o mercado interno. Então, tudo aquilo que eles produzem fica no mercado interno, tá? Anotem essas dicas. Jardinagem, tá? Eu vou utilizar de técnicas aí, pessoal, em locais mais alagados, origem aí sul e sudeste da Ásia, praticada aí em médias e pequenas propriedades. Vou ter alta produtividade porque eu vou lembrar do contingente aí da Ásia populacional, que é muito grande, tá? E eles têm um cuidado aí com a preservação do solo. Isso é jardinagem. E um exemplo de cultivo aí é a risicultura, que é o cultivo do arroz. Trago agora para vocês a agricultura empresarial. Essa daqui eu posso falar, ela é tipicamente uma agricultura de forma intensiva. Como assim, Raquel? Capitalizada, tá? Aqui eu tenho, pessoal, mecanização em massa. Aqui eu tenho poucos trabalhadores, porque a máquina é quem está fazendo a maior parte aí da minha produção. Eu vou trabalhar com grandes e médias propriedades. Eu posso dar um exemplo para vocês dos cinturões de agricultura, por exemplo, lá nos Estados Unidos.
o cinturão do leite, o cinturão do milho, o cinturão do algodão, que trabalham com essa agricultura empresarial altamente tecnológica, tá? Aqui, pequena mão de obra, então vocês já sabem, é intensiva, porque a máquina vem substituindo esse processo de produção. Tende a gerar concentração de terras, tá? Aqui eu tenho aí uma grande concentração de terras nas mãos aí dos latifundiários, tá? Voltada aí tanto para o mercado interno como o mercado externo. Então, a agricultura empresarial capitalizada, voltada para o mercado tanto interno como para o mercado externo. Vou utilizar maciçamente aí de máquinas e uma dica, muitos insumos químicos, tá? Aqui eu tenho dinheiro, por exemplo, para eu selecionar sementes. Eu vou trabalhar com sementes selecionadas. Eu tenho um agrônomo para investigar problemas futuros que possam ocorrer nesse solo, para eu já tomar cuidado com os vindouros, tá? Pequena mão de obra, porque aqui é a máquina quem está trabalhando nesse momento, tá? O Brasil hoje, em algumas regiões, trabalha com agricultura empresarial, trabalha sim, mas um grande destaque que eu dou para vocês são os Estados Unidos, tá? Com os seus cinturões da agricultura, tudo bem? Trago agora para vocês a agricultura irrigada. Também é um sistema intensivo, não tem como eu irrigar mecanicamente com essas máquinas sem eu ter dinheiro, tá? Aqui no Brasil é muito utilizada na região do Médio Vale do São Francisco, esse cultivo de agricultura irrigada. Eu tenho que ter capitalização. Sem capitalização, sem dinheiro, eu não consigo fazer nada aqui. A minha agricultura é de grande rentabilidade e produtividade. É um tipo de agricultura, pessoal, que eu vou utilizar geralmente nas regiões mais áridas. A região de Israel, lá no Oriente Médio, por exemplo, trabalha muito com esse tipo de agricultura e eles têm dinheiro para fazer isso, tá? São regiões que passam por um processo de estiagem, por exemplo, né? Então eu tenho que trabalhar formas aí, né, de ter formas de irrigar a minha produção, o meu cultivo. É um tipo de agricultura que está visando o meu mercado externo. Eu não penso internamente não fica aqui não, é lá fora. Principalmente aí o cultivo na região do Vale do São Francisco. Muito do que é produzido lá é para exportação. Mão de obra altamente capitalizada. Então são esses pontos que vocês têm que ter na mente. Eu dei aqui dois grandes exemplos, dois belos exemplos aí de agricultura intensiva. A empresarial e a irrigada. Eu tenho que ter dinheiro para eu trabalhar, eu vou usar muitas máquinas, né? Um uso maciço aí de mecanização no meu sistema. Eu posso contratar agrônomos para trabalhar no meu sistema da terra. Qualquer problema que surgir, eu tenho como resolver com a maior facilidade. Eu posso selecionar sementes para o meu cultivo. Eu tenho um uso incessante, pessoal, de fertilizantes aí nesse meio de cultivo de agricultura irrigada, tá? Então é ter dinheiro. O segredo para a agricultura empresarial é dinheiro e geralmente ela é voltada para o mercado externo. Diferencial na empresarial, tá? Como eu dei o exemplo lá dos Estados Unidos, que tanto ela vai abastecer o mercado interno, como também vai abastecer o mercado externo. Tudo bem? Eu trago aqui agora um ponto bem importante para vocês. Vem caindo nas provas do Enem. Agroecologia, agricultura orgânica, elas não são a mesma coisa, tá? Quando eu falo em agroecologia, eu estou falando em um sistema sustentável. Eu aqui tenho um cuidado com tudo aquilo que eu estou produzindo, com os meus produtos, com os meus alimentos. Eu tenho um cuidado com o solo. Aqui eu não uso venenos. E vem crescendo muito, pessoal.
esse grupo de pessoas, né, que vem trabalhando com esse projeto do agroecológico, tá? Um cultivo que não usa venenos e que tem muito cuidado, visa o cuidado aí com a sustentabilidade, que ele pensa no futuro, nas gerações futuras. É uma forma de eu pensar em produzir, mas eu não retirar, por exemplo, sem necessidade. Eu só vou retirar aquilo que eu necessito, tudo bem? Então é uma forma mais sustentável. Já a agricultura orgânica, ela tem um diferencial. Ela não usa agrotóxicos e a gente conhece muito bem produtos orgânicos, né? Aqui na nossa região se trabalha já muito com essa agricultura orgânica. Ela não usa agrotóxico, tudo bem, mas diferentemente aí da agroecologia, o que acontece, Raquel? Eles necessariamente não têm esse cuidado com o manejo sustentável, com a diversidade, como se tem lá na agroecologia. Então, tomem muito cuidado quando vocês visualizarem questões de prova que falem sobre o processo da agroecologia e da agricultura orgânica e vem caindo com um peso forte nas últimas provas do Enem, tá? Eu trago aqui para vocês uma questão para nós revisarmos, né, esse contexto da agroecologia ou da agricultura orgânica. A questão diz o seguinte, lá no seu comando: que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? O que o texto fala? A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro, também acontece o mesmo, impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis. O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país. Então, segundo o texto, a questão pede o seguinte: uma intervenção do poder público no espaço rural que seja capaz, que é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada nesse texto. A alternativa A fala o seguinte: subsidiar os cultivos de base familiar. O texto fala que a agricultura ecológica e a produção orgânica estão ganhando relevância. No campo brasileiro também acontece o mesmo, impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis. E esse setor só cresce e tem uma palavrinha-chave na questão: prioridades da política agrícola praticada no país. Essa palavrinha-chave para ter aqui a resposta. A letra A, ela fala subsidiar os cultivos de base familiar. O que é subsidiar, pessoal? Um subsídio, uma ajuda. Tá bonita. Letra B, favorecer as práticas de fertilização química. Será que seria isso? C, restringir o emprego de maquinário moderno. Letra D, controlar a expansão de sistemas de irrigação. E na letra E, regulamentar o uso de sementes selecionadas. Meus amores, aqui na questão no texto, se ele fala numa agenda de prioridades da política agrícola praticada no país, ele quer uma forma, né, um segredo aí para reduzir essa marginalização. Porque essas pessoas são marginalizadas. Então, uma forma era que os governos, né, trouxessem subsídios, formas de ajudar essas pessoas que vivem da agricultura familiar.
Lá na agricultura ecológica, né, no setor da agroecologia, da agricultura orgânica, é essa necessidade que se tem na nossa agricultura. Uma ajuda, né? Uma visão por essas pessoas, né, que trabalham aí na base familiar, lá na agricultura de subsistência, o pessoal lá da roça. Então, eles precisam desse incentivo. Então, a nossa alternativa correta na questão aí do Enem, tá? É a letra A, subsidiar os cultivos de base familiar. Essa era a proposta correta. Aqui hoje eu trouxe para vocês algumas dicas da questão da agricultura, né, do espaço agrário, que são questões bastante recorrentes aí no Enem. Então, se vocês observaram, prestaram atenção, vão obter grande êxito na prova de vocês. E é isso que nós esperamos aqui no programa Nota 10, que vocês tenham êxito e muito sucesso na prova. Até a próxima! Vamos agora ao nosso quadro Dica de Ouro. A minha dica de ouro para vocês é atenção. Tenham muita atenção nas questões, palavras-chave que as questões estão colocando para vocês. Lembrem daquelas temáticas que foram trabalhadas em nossas resoluções temáticas. E aqui, como dica de ouro para vocês, eu quero falar sobre agricultura. Relembrando aí o processo intensivo e o processo extensivo da agricultura, naquelas palavrinhas-chave. Quando eu falo em agricultura intensiva, eu vou lembrar em uma agricultura capitalizada na intensiva. Na extensiva, é uma agricultura descapitalizada. Se a minha extensiva é descapitalizada, pessoal, eu não vou ter muito manejo para eu trabalhar com ela. Ela vai estar muito ligada às formas arcaicas de produção. Se der algum problema no meu solo, por exemplo, eu não tenho como contactar um engenheiro agrônomo, eu não tenho como pagá-lo. E a maior parte do que eu produzo é para o meu sustento da minha família. E se sobrar alguma coisa, é que eu vou vender. Lá na minha agricultura extensiva, eu tenho capital, ela é capitalizada lá na intensiva. Eu vou ter, pessoal, por exemplo, mecanização. Eu vou ter um processo grande de maquinário, a máquina substituindo a mão de obra humana. Eu vou ter uma alta produtividade. A maior parte do que eu produzo, tanto para o mercado intensivo, mas pode, para o mercado interno, perdão, mas como também pode estar interligado para o mercado externo. Eu tanto posso produzir para o interno como para o externo. Eu tenho uma valorização maior da minha produção. Eu tenho uma grande rentabilidade. E a agricultura sempre cai nas nossas provas. Lembrem-se, intensivo eu vou ter dinheiro e na extensiva eu não tenho dinheiro. Ela é uma agricultura descapitalizada. Essa é a nossa dica de ouro para vocês. A tia Raquel já deu dicas preciosíssimas no quadro Dica de Ouro para você se sair muito bem na prova. Eu também trouxe algumas dicas que você não pode esquecer. Uma delas é conferir a documentação antes de sair de casa. Você não deve esquecer nenhum documento, jamais! Outra dica é equilibrar a ansiedade. Vamos começar a fazer exercícios a partir de agora. Exercícios de respiração. Pois é, vamos começar. Isso tudo para que a gente se adapte quando chegar na hora da prova, a gente poder aplicar isso, porque vai ser de grande valia para a gente. Está nervoso, não vai ajudar em nada. Então, respira fundo, se imagina lá no Enem, já chegou sua prova, você vai estar mantendo a sua tranquilidade, dá uma olhada na redação, qual o tema proposto, faz uma leitura, vai e volta. Tudo bem, a gente tem 5 horas. E aí você começa a responder a questão que você se sente mais confiante. E é isso aí, quando você começar a primeira questão, o resto vai com tudo. Vai lá, exercícios. Respirando, respirando. Vai fazendo isso todos os dias e a gente se encontra na próxima aula.